Eu li, inclusive, recentemente a respeito do que foi pregado hoje aqui. Essa ilustração, ela diz respeito a quem é pai, né? Muitos que estão aqui são pais, né? E essa ilustração, ela aconteceu de verdade com a pessoa que escreveu. O filho se saiu mal na escola. Então o pai chega em casa e o filho já apavorado, com medo, né? Porque se saiu mal na prova. E o pai percebe que o filho não está legal e que alguma coisa está errada. Então pergunta: o que aconteceu? E ele, quase que chorando, já diz: olha, pai, eu me saí mal na prova de matemática. E ele estava apavorado, né? A criança estava apavorada. Então o pai, para aliviar as dores daquela criança, disse para ela, falou: olha, por que você está assim? Não se preocupe, não é o seu desempenho que vai definir quem você é para mim e o que eu sinto por você. Não é o seu desempenho, não é o que você faz, não é porque você se saiu mal na prova que eu vou deixar de te amar. Estava ensinando para aquele filho um princípio de graça. E aí então o filho, pecador como começou a esboçar um certo sorriso. E o pai percebeu que era um sorriso um tanto quanto malandro, dizendo assim: poxa, então quer dizer que agora eu não preciso estudar tanto, não preciso me dedicar tanto, não preciso me esforçar tanto. E o pai, como percebeu a tristeza, agora percebeu a satisfação de poder fazer o que é errado. Como foi dito aqui, é como se nós estivéssemos vestindo de novo a roupa de presidiário, ou como se nós deixássemos esses inimigos exteriores nos oprimirem novamente. E o pai, percebendo aquilo, disse: mas se você quer me agradar, você vai precisar se esforçar para na próxima vez se sair melhor. É a soberania de Deus e a responsabilidade do homem. De um lado, nós temos aquilo que acontece instantaneamente. Somos salvos por causa do que Cristo fez na cruz. É instantâneo. Deus nos declara justo na eternidade. É uma declaração de Deus. Você é justo por causa de Jesus. De outro lado, se você foi justificado por causa do que Jesus fez na cruz, se você quer agradar o seu Pai que te salvou com tão grande amor, que te resgatou de uma maneira tão extraordinária, que é a mensagem do Evangelho, você agora vai viver na lei, mas não é a lei para alcançar um mérito, mas é uma lei de gratidão. Agora eu vivo para agradar aquele que me salvou. Então esse evangelho poderoso, esse evangelho glorioso, essa mensagem extraordinária, ela vem para nos fazer entender esse aspecto. Eu não vou viver de qualquer maneira. Não, eu vou viver para agradar aquele que me salvou. Eu quero agradar a Ele. E a palavra de Deus é clara quanto a isso. Quando nós vivemos para agradar a Ele, então há uma transformação poderosa. Jesus, na verdade, o Pai vai dizer, né, por meio da boca do profeta: achegai-vos a mim, e eu me achegarei a vós outros. Quando nós nos achegamos a Deus, Ele se achega. Mas eu não fui salvo, pastor. Foi salvo. De uma vez por todas, pastor? De uma vez por todas. Mas agora precisamos viver de acordo com essa salvação, dando frutos que são, como João vai dizer, dignos, João Batista, de arrependimento. Fruto digno de arrependimento. Então o chamado do Evangelho, como foi dito de maneira muito boa aqui, ele não é simplesmente para a salvação, ele não tem simplesmente um aspecto escatológico, um aspecto futuro, mas há um aspecto aqui e agora. E o aspecto aqui e agora é de viver uma vida poderosa no Evangelho de Cristo Jesus, uma maneira transformadora no Evangelho de Cristo Jesus. Esse é o chamado de Deus para esta igreja. Vamos viver esse Evangelho que foi pregado hoje aqui. Vamos tirar ele simplesmente da cabeça e começar a viver, para não sermos, como o Zamba disse muito bem, de uma certa maneira hipócritas e moralistas, que ensinam para as pessoas, mas não vivem o que ensinam. Quando as pessoas olharem para nós e elas vão ver a folhagem, né, somos crentes, e elas chegarem, elas não devem ter muita dificuldade para achar fruta em nós. Como Jesus naquela figueira ficou procurando e não achou nenhum fruto.
Não, tem que ser fácil, a pessoa tem que chegar e pegar o fruto e se deliciar naquele fruto, e se deleitar naquele fruto, porque você é filho de Deus, porque o Evangelho de Cristo te transformou, porque a palavra de Deus tem te transformado, e embora você erre, embora você peque, porque ainda estamos diante do pecado, você luta contra isso, você se esforça contra isso, porque a salvação em Cristo Jesus, o Evangelho de Cristo Jesus, anula o mérito, mas não anula o esforço. Anula o mérito, você não tem mérito, mas não anula o esforço. Quem procura acha, quem bate abrir-se-vos-á, então procure a Deus. Se achegue a mim e eu me achegarei a vós outros, então se achegue a Deus, a esse Evangelho, e isso será com certeza transformador para a sua vida. Quase que estou pregando de novo, né? Porque pastor gosta de pregar mesmo, vocês me desculpem. Mas é porque essa mensagem, ela mexe comigo. É uma mensagem que mexe com o meu coração, eu quero viver isso. Imagina, irmão, se todos nós vivêssemos isso juntos. Você sabe o que é a igreja, né? A igreja local, ela serve para unirmos recursos humanos, recursos financeiros, é por isso que daqui a pouco nós vamos contribuir, recursos de talentos. Então é como se fosse um quartel-general. Imagina se todos nós vivêssemos esse evangelho dessa maneira, que isso fosse tão belo, tão maravilhoso para nós, que eu não quisesse viver nada além disso. Esse é o chamado de Deus para nós. O Evangelho de Cristo, como foi dito muito bem aqui, não é essa ideia, né, de que eu tenho que fazer isso ou fazer aquilo. Não, o Evangelho de Cristo Jesus é boas novas de salvação, que são, na verdade, que é instantânea. Eu estava lá na chácara, vou tirar a prova agora, vou perguntar para vocês vão vir aqui, estou brincando, aí vai ficar nervoso, né? Mas lá na quinta-feira eu estava lá pregando de manhã, e nós estávamos falando exatamente sobre isso, sobre o que Jesus fez por nós. O que Ele fez? E às vezes a gente tem dificuldade para definir o que Jesus fez por nós. Jesus nos salvou da morte, nos salvou do pecado, nos salvou de nós mesmos. Esse é o Evangelho. É um Evangelho que salva. Então, se eu creio que Jesus veio à terra, viveu a minha vida, morreu a minha morte, ressuscitou para um dia eu também ressuscitar, que a vida dele, a santidade dele, a pureza dele foi imputada a mim, então eu sou justificado. Se eu creio nisso, eu estou salvo, pronto, acabou. Mas e agora? O que essa salvação vai produzir em mim? Uma vida poderosa no Espírito, uma vida poderosa na palavra, uma vida que transforma. Amém? Assim seja. Vamos viver esse Evangelho?